Vamos lá então, meus amores, vamos começar aqui, eu vou apresentar para vocês. E, na verdade, a nossa discussão hoje sobre tipos de discurso, ela lida com o seguinte, né? Acho que a primeira questão que a gente precisa passar, na verdade, é a ideia de que não sabemos, né, do ponto de vista da definição, acho que hoje, que se eu perguntasse para vocês agora, né? O que é um discurso? Se eu perguntasse isso para vocês, não sei se vocês saberiam me responder do ponto de vista técnico, né? Então, eu vou pedir para que vocês falem da maneira mais amadora possível, né? O que vocês acham que é um discurso? Quando a gente fala sobre discurso, o que você acha que é, na verdade? Né? Qual é a utilização de discurso que vem no primeiro momento, quando eu pergunto para você? O que você acha que é discurso? Fala aí, abre o microfone e fala. É uma fala pronta de algo? É uma fala pronta de algo. Vamos lá, Milena, Tainá. O que seria um discurso? Como que a gente pode classificar, se a gente tivesse de definir, o que é um discurso? Uma declaração sobre alguma coisa? Não sei. É difícil definir, né? É difícil falar o que seria um discurso, mas se a gente vai estudar os tipos de discurso, a gente tem que pensar o que é discurso, né? Então, assim, tecnicamente, a gente precisa pensar a partir desse viés aqui, tá? Que é um viés ligado à linguística, que é uma área que hoje nós estudamos muito, né? O Enem, por exemplo, explora muito isso. Todo vestibular, mas o Enem principalmente, tá? O termo discurso nas ciências da linguagem apresenta-se tanto no singular, o domínio do discurso, a análise do discurso, quanto no plural. Os discursos inscrevem-se em contextos, segundo a referência, seja a atividade verbal em geral ou a cada evento de fala. A proliferação desse termo é o sintoma de uma modificação no modo de conceber a linguagem. Falando de discurso, toma-se implicitamente posição contra uma certa concepção de linguagem e da semântica. Essa modificação, em grande parte, resulta da influência de diversas correntes pragmáticas. Então, quando a gente pensa em discurso hoje, né, a gente pensa que diz respeito à atividade verbal que a gente produz, tá? Então, o que a gente externaliza enquanto ser humano diz respeito à produção de discursos, ok? Esses discursos podem ser permeados de preconceito, podem ser permeados de... o meu negócio do celular, eu tenho alguma palavra que eu falo que ela ativa, eu não sei qual é ainda. Vocês sabem por que isso acontece? Eu nem cadastrei nada. Eu acho que é curso, cara. Eu falo curso... Não, mas não funcionou agora. Toda vez que eu falo alguma coisa de curso, acontece isso. Ativa. Mas, enfim, vamos lá. Então, pensando nessa questão aí que a gente estava conversando, né? O discurso é toda a produção verbal que fazemos. Alguns discursos podem ser permeados de preconceito. Alguns discursos podem carregar ideologias do falante. Por isso que hoje nós pensamos muito, nós devemos praticar esse exercício de pensar muito a respeito do que a gente diz, do que a gente externaliza. Porque algumas falas nossas mostram, elas não conseguem se dissociar de quem somos, tá? Então, por isso, devemos prestar atenção. No campo da prova, a gente também tem de prestar atenção porque é o texto, e o texto, ele é um conglomerado de palavras e ideias
que foi, na verdade, esse conglomerado foi escolhido por alguém que pensa X e não Y, por alguém que age sobre a perspectiva A e não B, entendeu? Então, a gente precisa entender o discurso como isso, tá? O discurso é, na verdade, uma manifestação verbal que a gente tem, e esse discurso pode carregar ideologias, tá? Esse é o ponto inicial para a nossa aula. Antes de tudo, a gente tem que saber disso. Nós temos aqui, um texto da Miriam para a gente perceber algumas colocações, para a gente fazer uma interpretação sobre ele, tá? Então, vamos ler juntas aí? Acompanha aí comigo. Desde que a TV surgiu nos anos 40, fala-se do seu poder de causar dependência. Os educadores dos anos 60 bradaram palavras acusando-a de chupeta eletrônica. Os militantes políticos creditavam a ela a alienação dos povos. Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a existir, e quem cresceu vendo desenhos animados, enlatados americanos e novelas globais, não foi mais imbecilizado, ao menos não por esse motivo. Ponto para a televisão, que provou também ser informativa, educativa e, por que não, um ótimo entretenimento. Com exceção da qualidade da programação dos canais abertos, tudo melhorou. Mas também começaram as preocupações em relação aos telespectadores que não conseguem dormir sem o barulho eletrônico ao fundo, ou aos que deixam de ler, sair com os amigos e até de namorar para dedicar todo o tempo livre a ela, ainda que seja pulando de um programa para o outro. Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV quando volto do trabalho, afirma a administradora de empresa Vânia Sganzerla. Muitos telespectadores assumem esse comportamento, tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora. Todo comportamento compulsivo ao qual a pessoa se apega para buscar alívio, se fugir do controle, pode ser caracterizado como dependência. Explica Robert Kirby, diretor do Centro de Estudos da Mídia das Universidades de Rutgers. Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito. Quando tenho um dia estressante, agitado, não durmo sem ela, comenta Maurício Valim, diretor de programas especiais da TV Cultura e criador do site Tudo Sobre TV. Outros, como Martin Jacquard, sonorizador de ambiente, reconhecem que demoram a pegar no sono após uma overdose televisiva. Sinto uma certa irritação, até raiva por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido música. Mas ainda assim não me arrependo de ver tanta TV, não. Gosto demais. É uma das mais prosaicas facetas desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro de Estudos da Mídia. As pessoas admitem que deveriam maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz. Beleza. Questões aqui para a gente pensar e treinar essa interpretação. Primeira coisa, galera, qual é o tema discutido por esse texto? Diz para mim. Vocês querem ler de novo? É sobre o vício das pessoas, né? Sobre o vício das pessoas. É sobre o vício das pessoas? É só isso? É o quê? Como que isso se dá aí? Se transforma num hábito, numa rotina. Sim, a questão desde o surgimento da televisão, há vários discursos a respeito da influência que ela causa, né? Uns acreditam a ideia de que ela é chupeta eletrônica, outros dizem que ela é a alienação dos povos, mas também podemos ter, né, uma concepção de que ela é educativa, né? Então, nós estamos aí trabalhando a respeito
desse tipo de convicção. Como que a jornalista, que é a autora do artigo, apresenta essa questão? Como que ela defende essa ideia de que a televisão pode assumir um papel tanto negativo quanto positivo? Como que ela faz isso? O positivo quando ela fala que nada nem ninguém me faz sair da frente da TV. Oi? Quando ela fala essa frase, nada nem ninguém. Quer dizer, quando alguém fala, né? Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV, como se fosse uma hora tipo, relaxar dela, uma hora que ela tá avulsa das obrigações dela do dia a dia. Tá, mas aí é que tá, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui, né? Alguém tem alguma outra resposta para essa pergunta aqui? Como a jornalista, que é a autora do artigo, apresenta essa questão? Como que ela traz essa questão da dubiedade aí, se a TV é boa, se a TV é ruim? Como que ela constrói isso? Alguém tem alguma outra resposta? Ela coloca declarações de outras pessoas? Isso. Ela usa falas, ela se apropria de vozes sociais, as vozes dos educadores, as vozes dos militantes políticos, as vozes ali das administradoras de empresa, a voz do telespectador em geral, tá? Então, ela traz, na verdade, vozes externas, discursos externos, para poder representar essa ideia que ela está tentando construir. A terceira pergunta gira em torno do seguinte: como que a autora se posiciona em relação ao tema? O que ela fala? A autora, porque veja, é isso que a Tainá falou, ela traz informações e tal, ela coloca aí informações para dar essa ideia. Beleza, a gente já percebeu que ela se apropriou de um discurso alheio para trazer para o texto, mas, na verdade, qual é a opinião dela em si? Qual seria a opinião dela em si? Vamos ler de novo? Desde que a TV surgiu nos anos 40, fala-se do seu poder de causar dependência. Os educadores dos anos 60 bradaram acusando-a de chupeta eletrônica. Os militantes políticos acreditavam a ela a alienação dos povos. Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a existir e quem cresceu vendo desenhos animados, enlatados americanos e novelas globais, não foi mais imbecilizado, ao menos não por esse motivo. Ponto para a televisão, que provou também ser informativo, educativo e, por que não, um ótimo entretenimento. Com exceção da qualidade da programação dos canais abertos, tudo melhorou. Mas também começaram as preocupações em relação aos espectadores, que não conseguem dormir sem o barulho do eletrônico ao fundo. Ou aos que deixam de ler, sair com os amigos e até namorar para dedicar todo o tempo livre a ela, ainda que seja pulando de um programa para o outro. Nada nem ninguém me fez sair da frente da TV, quando volto do trabalho, afirma a administradora de empresa, Vânia. Muitos telespectadores assumem esse comportamento, tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora. Todo comportamento compulsivo ao qual se apega para buscar alívio e se fugir do controle pode ser caracterizado como dependência. Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito. Quando tem um dia estressante e agitado, não durmo sem ela, comenta Maurício Valim, diretor de programas especiais da TV Cultura e criador do site Tudo Sobre TV. Outros, como Martim Jacar, sonorizador de ambiente, reconhecem que demoram a pegar no sono após uma overdose televisiva. Sinto uma certa irritação, até raiva, por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido uma música, mas ainda assim não me arrependo de ver tanta TV, gosto demais. É uma das mais prosaicas facetas desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro de Estudos de Mídia. As pessoas admitem que deveriam maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz.
Então, qual é a visão dela? Qual é a opinião dela? Né? A 3 pergunta isso para a gente. Como que a autora se posiciona em relação ao tema? Porque a gente viu que ela traz vários discursos, mas em que momento a fala dela aparece? Nessa última frase, que ela fala sinal de que tanto mal assim não faz? Ela bota isso, exatamente, mas tem uma outra. Tem um outro momento que está até aqui nesse slide que a gente está vendo. Eu vi mais pelo título. Hã? Eu vi mais pelo título. Se ela põe o título assim, acho que também fala um pouco da opinião dela, né? Ou não? Poderia ser, né? Só que, assim, ela trouxe mais para um lado. Quando ela bota nem anjo nem demônio, parece que ela está em cima do muro, né? Porque nem uma coisa nem outra, né? A questão do nem é a questão da negação, né? Então, assim, a ideia é que a gente pense, ela colocou nem uma coisa nem outra, parece que ela não tem uma definição. Só que aqui tem uma parte, até nesse slide, vejam se vocês conseguem ver, se vocês conseguem identificar, uma parte em que ela dá a opinião dela aqui. Quando ela fala ao menos não por esse motivo? Ou no, por que não? Logo depois, né? Ponto para a televisão que provou também ser informativo, educativo e, por que não, um ótimo entretenimento. Com exceção da qualidade da programação dos canais abertos, tudo melhorou. Então, ela coloca, né? Veja que aqui ela não está usando o discurso de outra pessoa, ela não está pegando uma pesquisa, ela não está pegando a fala de ninguém, ela está se colocando, tá? E aí, o que ocorre? A gente percebe que existe uma opinião dela aqui, só que a maioria do texto lida com uma opinião terceira. E aí a gente pensa, quando a gente lê um texto desse, a gente pensa assim, tá bom, esse texto aqui não é um texto dissertativo que eu produzo no Enem, por exemplo, ou em qualquer outra banca. Porém, qual foi a impressão que a gente teve quando a gente leu esse texto inteiro e a gente chegou ao final dele? Qual foi a impressão que se teve quando a gente leu um texto que era dela, mas que, ao longo de todo o texto, ela usou algumas estratégias? Que também é argumentativo? Também é argumentativo, e mais do que isso, também meio que ela trazendo muita fala dos outros, trazendo muitas vozes, né? E pouca a voz dela mesma. Então, quando a gente fala, por exemplo, de autoria na redação, que é a capacidade que você tem, né, de mostrar que aquilo que você está pensando é seu, é original, sem cópias, né? Veja que esse tipo de texto, ele tem muito mais o olhar dos outros do que o próprio olhar dela. Tanto é que foi fácil para vocês identificar, né, o olhar dos outros e não tão fácil assim identificar o próprio olhar dela, porque ela coloca tantas referências, tantas vozes dentro do texto, né? A polifonia, que é um conceito importante para o UERJ pra caramba. A polifonia foi tamanha que, às vezes, quando a polifonia é tamanha na redação, de uma maneira direta, como ela estava mostrando ali, a gente tem a dificuldade de conseguir identificar quem é que está falando, né? Então, quando é o momento, qual é o momento do texto em que ela vai aparecer? São pouquíssimos, porque a maioria diz respeito a quê? Diz respeito a ela se apropriar do comentário de alguém ou da concepção de alguém. Beleza ou não? Beleza, já. Ah, Eu, tive muita dificuldade, né, de ver o ponto de vista dela, porque além dela apresentar várias falas de outras pessoas, essas falas meio que se contradiziam, né, não se contradiziam, mas traziam um conflito, né. sim, Então sim. parecia mesmo a ideia de realmente dela estar em cima do muro. Sim, opiniões distintas, né? Mas quando você traz para jogar para discussão,
Isso não é a sua opinião. Ela está trazendo o ponto de vista de outras pessoas, mas não é a opinião dela. Na verdade, ela se mostra mais para olhar a televisão não de uma maneira demonizada, né? Ela indica mais isso, embora o título não deixe a transparecer isso para a gente. Né? O título fica ali, nem uma coisa nem outra, como se ela estivesse em cima do muro. Mas todas as vezes em que ela trouxe a televisão, e o sentimento dela a respeito foi de uma maneira positiva. Olha lá, ó, sinal de que tanto mal assim também não faz. Aí aqui, ó, a exceção da qualidade da programação de canais abertos, tudo melhorou. Então, quer dizer, tem o ponto de vista dela aí mais marcado para a ideia da televisão ser anjo do que demônio. Entendeu? Sim. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente precisa identificar quem é que está por trás das seguintes falas. Ó, letra A. A TV tem o poder de causar dependência. Quem falou isso? A gente consegue dizer? Pessoal, não sei se vocês conseguem ver. Olha só isso aqui. Vocês conseguem ver a minha mão descascada? Sim. Do álcool, ó, tá vendo? Tá, vocês estão vendo mesmo? Dá para ver? Uhum. Bizarro, né? Dá. Bizarro, né? Não aguento mais. Tá alcarada aí. Bom, vamos lá. Quem é que fala sobre poder de relação de dependência aqui? Aí, olha só, vem a gramática aí, né? Onde é que está essa coisa de causar dependência? Onde é que está? Qual é a frase que diz isso? Mas todos falam um pouco sobre a dependência, né? Ou é uma coisa mais específica que você está falando? É bem específico. Aqui, ó. Olha para cá. Não é essa frase aqui? Fala-se do seu poder de causar dependência? É ou não é? Uhum. Beleza. Agora, quem é que fala isso aqui? Acho que ela tá falando mais da questão do senso comum mesmo, né? Tipo, desde que surgiu, todo mundo fala, tipo, a sociedade. Não? Então, mas aí é você, é o senso comum, tem o senso comum, só que a gente tem que pensar sempre na questão gramatical dentro do texto também. Fala-se do seu poder de causar dependência. Esse verbo aqui, galera, ele pertence a qual transitividade? Quem fala, fala? Nesse caso aqui, dentro dessa frase aí que a gente tá lendo. De algo. De algo, né? Beleza. Quando a gente usa esse de algo, é porque a gente está dizendo que esse verbo é transitivo o quê? Direto ou indireto? Indireto. Indireto. Beleza. Esse verbo transitivo indireto está acompanhado de um ser? Sim. Quem é? Qual é o tipo de sujeito que tem transitivo indireto mais ser? Quem é o Tile? Lembra desse sujeito que a gente estudou na terça-feira? Qual é o tipo de sujeito que usa verbo intransitivo, transitivo indireto e ligação mais o ser? Desinicial? Não. Indeterminado. Indeterminado. O indeterminado ocorre de duas maneiras. Ou a terceira do plural sem contexto, ou Tile mais ser. Quem é Tile? As três transitividades. Então, por exemplo, se tivesse uma questão falando sobre, né, essa parte aqui e perguntasse sobre qual é o pensamento, né, qual é o responsável por esse pensamento, e tivesse alguma opção
que pudesse trazer a ideia de que a gente não consegue identificar quem fez, mas pensa-se que pode ser uma generalização, né? Ou, na verdade, mais do que isso, um lugar comum, que é o que a Mi falou, a questão de a sociedade pensa, mas não seria a sociedade, porque a sociedade não está expressa aí. Na verdade, a gente não consegue identificar quem é que fez. Então, quando eu pergunto isso aqui, a TV tem o poder de causar dependência, quem foi que falou isso? Na verdade, isso é uma voz, né, do senso comum, mas gramaticalmente a gente não conseguiria classificar quem é que fala dessa forma, porque nós temos aqui um sujeito indeterminado, tá? Transitivo indireto mais se. Se liguem nisso, tá? Muitas questões usam o sujeito indeterminado como uma impossibilidade de você dizer quem fez a ação, tá? Você não é capaz, você não tem dados suficientes para poder provar quem fez ou não, tá? Essa ideia da TV ser acusada de chupeta eletrônica, quem é que fala isso? De quem é essa fala? Os educadores? Os educadores dos anos 60. Exatamente. Então, os educadores dos anos 60 acreditam que a televisão é a chupeta eletrônica. Alguém pode me explicar por que está entre aspas? Porque é uma metáfora? Também. Porque é fala de outra pessoa? Porque é o termo de outra pessoa, né? É como outra pessoa se refere à televisão. Então, se é um discurso de outrem, se é uma referência de outra pessoa, vai estar entre aspas, ok? Bom, fez um barulho aqui, vocês escutaram um barulho? Ah, a Tainá caiu. Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. A TV é acusada de ser a alienação dos povos. Quem é que diz que a TV é a alienação dos povos? Os militantes políticos. Os militantes políticos. Beleza. Então tá. Seguindo aí o baile, agora que a gente já respondeu, depois eu completo para vocês e jogo lá no slide, tá? Vamos pensar aqui em relação às vozes. Que vozes são essas? As vozes do texto, tá? Quando ouvimos a palavra locutor, imediatamente pensamos no profissional de TV ou rádio encarregado de ler textos ou apresentar programas. Ele seria o dono da voz. Com os textos ocorre o mesmo. Nós temos um locutor que é o dono da voz. Gente, presta muita atenção nisso, tá? Nós temos o locutor que é o dono da voz e pode abrir espaço para outros falantes se expressarem com a reprodução da fala de personagens, com citações diretas, indiretas ou coletivas. Temos, assim, vários tipos de discurso, várias maneiras de manifestação e apresentação dessas vozes. Os textos são, nesse sentido, essencialmente polifônicos, ou seja, são reuniões de várias vozes. Pessoal, o que significa um texto ser polifônico? Significa que o texto é uma reunião de várias vozes. Alguém pode explicar essa metáfora? Quando eu digo que o texto é uma reunião de várias vozes? Expliquem para mim. Com várias citações, com várias falas, com opiniões de outras pessoas. Sim, sim. Alguém tem mais alguma ideia? Dizer que o texto é uma reunião de várias vozes significa o quê? Inara, você pode repetir o que você disse? É que eu falei que era quando tem várias falas, né? Quando tem várias opiniões, citações. Sim, na verdade, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, o texto, ele vai ter uma pessoa que vai pronunciar,
Mas toda aquela confecção, ela não pertence apenas à pessoa que é o dono da voz. Esse dono da voz, ele carrega também outras vozes. E assim somos nós também, seres humanos. Nós sempre somos reflexo daquilo que lemos, daquilo que falamos, com quem convivemos, tá? Então, nós também, seres humanos, nós somos reuniões de várias vozes, várias leituras, vários comportamentos, beleza? No caso do artigo, a voz privilegiada é a da jornalista Miriam, que introduz ao longo do texto várias outras vozes. A voz do telespectador, a voz de cientistas, a voz da massa de pessoas que não conseguem dormir sem o som da TV, a de educadores dos anos 60, de militantes políticos, de pessoas que admitem que deviam maneirar o consumo da TV e por aí vai, tá? Então é importante a gente pegar esse conceito, pessoal, anota aí, esse conceito de respeito ao conceito de polifonia. Como que isso cai para a gente? Isso cai muito na banca da UERJ. De que maneira? O cara vai tirar algum trecho do texto e vai identificar, na verdade, vai perguntar tecnicamente mesmo qual é o processo que ocorre naquele trecho, e dentro desse trecho você vai ter de identificar se rola polifonia. Se alguém estiver se apropriando do discurso de outrem, se alguém disser que passou a agir de uma maneira depois de uma leitura tal, né? Quer dizer, você se reestruturou, você pegou uma voz para si e passou a usar essa voz. Ou seja, você se tornou um ser humano polifônico, visto que você reuniu a partir das suas vivências e leituras as ações pertinentes para você conseguir, né, mudar de comportamento. Então, fiquem ligados nisso, tá? Polifonia é um dos critérios da UERJ descritos mesmo, eles colocam lá no edital, polifonia. Então, isso que a gente está estudando hoje é muito importante para o exame de qualificação, tá? Vamos lá, então. Esse fragmento aqui é um fragmento de Gabriel Garcia Marques, que é uma referência absoluta em literatura. A UERJ ama esse cara, as provas amam esse cara, tá? Nessa crônica de uma morte anunciada, eu peguei alguns trechos só para a gente refletir, né, dentro dessa ideia de discurso que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Santiago Nazar tinha feito 21 anos na última semana de janeiro, e era esbelto e pálido, e tinha as pálpebras árabes e os cabelos crespos do pai. Era o filho único de um casamento de conveniência que não teve um só instante de felicidade, mas ele parecia feliz com o pai até este morrer de repente 3 anos antes, e continuou a parecê-lo com a mãe solitária até a segunda-feira de sua morte. No dia em que iam matá-lo, a mãe pensou que ele se tinha enganado na data, quando o viu vestido de branco. Lembrei-lhe que era segunda-feira, disse-me. Mas o filho explicou-lhe que se tinha vestido de ponto em branco, pensando na hipótese de oscular o anel ao bispo. Ela não deu qualquer mostra de interesse. Nem sequer vai descer do barco, disse-lhe. Dá uma bênção de compromisso, como sempre, e volta por onde veio. Tem ódio a esta terra. Santiago Nazar sabia que era verdade, mas os fastos da igreja produziam-lhe um fascínio irresistível. É como o cinema, tinha-me dito uma vez. A mãe, em compensação, a única coisa que lhe interessava da chegada do bispo era que o filho se não molhasse, pois ouvira-o espirrar enquanto dormia. Aconselhou-o a levar um guarda-chuva, mas ele deu-lhe um adeus com a mão e saiu do quarto. Foi a última vez que o viu. Bom, nós temos aí o seguinte. Temos algumas manifestações aqui, e aí entrando, né, nesse viés mesmo do discurso em si, nós temos aqui a utilização de aspas, nós temos aqui a utilização de travessões, nós temos aqui utilizações que fazem referência a algo que foi dito, mas não de uma maneira
direta. Então, aqui começa a surgir o tema, de fato, da nossa aula. Caminhamos até aqui com conceitos técnicos e agora vamos para algumas observações importantes. Então, vamos lá. Ó. Nesse texto ficcional, temos um narrador que fala em primeira pessoa. Tinha-me dito uma vez. Ou seja, o personagem Santiago Nazar disse ao narrador. Galera, se a gente tem um narrador em primeira pessoa, qual é o nome desse narrador? É narrador personagem ou narrador observador? Personagem. Personagem, beleza. Em determinados momentos, o narrador abre espaço para a fala dos personagens, ora transcrevendo-as literalmente, ora reproduzindo-as com suas palavras. Galera, quando a gente pensa em abrir espaço para a fala do personagem, e quando a gente pensa em transcrever, quando a gente transcreve alguma coisa, significa o quê? Quando uma questão pede, o trecho transcrito revela polifonia, como que esse trecho tende a aparecer para a gente? Tem a ver com o discurso indireto. Tem uma coisa de discurso indireto livre. Eu só não lembro a diferença. Calma, não foi essa a pergunta. Não é para você identificar. Não é para você identificar. Eu quero saber o seguinte. Quando uma questão pede assim, por exemplo, uma questão discursiva da UERJ de biologia, dá um textinho ali de genética, aí antes de te dar a conta, pede para você transcrever ali qual é aquele tipo de mutação. Aí o tipo de mutação foi citado lá no texto. Aí ele pede assim, transcreva o tipo de mutação genética ocorrida em tal, tal, tal. Aí como que você vai responder uma questão dessa? Você vai simplesmente pegar a palavra e colocar na resposta? É uma paráfrase? Não, a transcrição, presta atenção, olha só. Quando você transcreve alguma coisa, você não altera essa coisa, você coloca exatamente do jeito que ela foi falada, você usa aspas. A resposta é essa. Você vai trazer a palavra que foi citada no texto, só que você vai trazer com as aspas. Porque você, na verdade, a questão está pedindo para você transcrever. Então, o comando da transcrição é você retirar do texto com aspas. Essa reprodução fiel que se faz da fala de algum personagem ou da utilização de alguma expressão na biologia ou na história ou na geografia, essa retirada direta, sem nenhum tipo de alteração, é chamada de discurso direto. Aí é a reprodução fiel daquela fala de personagem, por exemplo, daquele termo citado de uma maneira direta ali, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, toda vez que eu abro espaço, aí trazendo para a matéria, né, para a nossa matéria, toda vez que o narrador abre espaço para algum personagem falar, e quando ele transcreve isso com aspas, ele está transcrevendo de uma maneira a reproduzir fielmente o que foi dito. Entendido isso, gente? Sim. Beleza. Quando a gente reproduz, olha só isso. Quando a gente tem aqui o narrador abre espaço para a fala dos personagens, ora transcrevendo-as literalmente, ora reproduzindo-as com suas palavras, aí é que existe a paráfrase, Sara. Porque aí você vai se apropriar da fala de alguém e aí você vai reproduzir isso. Só que você vai reproduzir isso com as suas palavras, tá? Então, é diferente. Você não vai reproduzir fielmente, tá? O que foi dito. Porque reproduzir fielmente é você copiar e colar, exatamente. Quando você reproduz a fala de alguém, você tem de colocar essa fala em terceira pessoa, tá? A professora afirmou que o discurso direto Olha só, a professora afirmou que... Tá? Você coloca em terceira pessoa, diferente de você transcrever diretamente o que você está vendo ali no texto.
Entendido ou não, pessoal? Fala comigo. Sim. Entendido. Beleza, aí olha só. Em textos não ficcionais, como matérias jornalísticas ou textos dissertativos, podemos perceber recurso semelhante quando, por exemplo, temos transcrições de testemunhos ou citações. Nós temos duas maneiras de fazer citações na redação. Ou fazemos de uma maneira indireta, que é o que mais fazemos. Segundo Sartre, o inferno é representado pelo outro, né? Dificilmente a gente começa a redação assim: o inferno são os outros. Ponto. Nessa máxima de Nietzsche, nessa máxima de Sartre, desculpa. Então, normalmente a gente começa fazendo citação indireta. Citação indireta não exige da gente aspas. Agora, se a gente quiser falar exatamente com as mesmas palavras, a gente precisaria colocar aspas sim, tá? E aí a gente leva essa ideia, né? Claro, a gente lê um texto agora de Garcia Marques que é uma crônica, é um texto ficcional. Porém, se estivéssemos falando de matérias jornalísticas destacadas na sua prova ou textos dissertativos destacados na sua prova, você deveria pensar, e você deve pensar sempre, que a citação, além de ser um mecanismo argumentativo, né, é também uma representação de um discurso que é indireto, visto que você pega a fala de alguém e reproduz, tá? Assim, dependendo da forma como o locutor principal reproduz a voz de outros falantes, temos o discurso direto ou indireto. Então, agora a gente veio para os tipos de discurso de fato, tá? O primeiro que a gente vai ver é o discurso direto. O que é o discurso direto? É a reprodução fiel de algo que alguém disse. É uma citação literal. Para ser fiel, tem que ser integralmente aquilo que foi dito, tá? E qual é a representação que a gente vai lidar? A gente vai lidar com aspas e travessão. Normalmente, o travessão introduz a fala da personagem, ou você pode usar também as aspas. É muito comum, tá? O uso desses dois. Então, vamos lá, ó. Note que no trecho Crônica de uma Morte Anunciada, o autor emprega os dois tipos de marcas. Ao ler com atenção, percebe-se o motivo. As aspas trazem citações, falas dirigidas ao narrador, que é a voz privilegiada, ou seja, a mãe de Santiago falando com o narrador, ou o próprio Santiago falando com o narrador. Então, olha só. Lembrei-lhe que era segunda-feira. Disse-me. E é como o cinema tinha me dito. Então, olha só, a gente vê isso aqui no texto, ó. Ó, as aspas, tá vendo? Existe aí, ó, aqui também, ó. Reprodução fiel do que foi dito, ok? Entretanto, as travessões incorporam falas com mais vivacidade. E aí, galera, fundamental você anotar isso. Toda vez que tiver uma questão de tipos de discurso, que o enunciado perguntar qual é o valor semântico trazido pela reprodução do discurso direto, o gabarito vai ser vivacidade ou dinamicidade, tá? Então, presta atenção. Quando for questão de tipo de discurso, o cara vai trazer uma reprodução fiel, um enunciado que diga sobre isso, do tipo assim, o trecho acima representa fielmente a fala do personagem. Você, opa, quem reproduz fielmente a fala do personagem é o discurso direto. Aí você já, opa, ó, já se ligou. Discurso direto ali. Beleza. Aí a questão continua. A respeito do valor semântico, podemos dizer que houve... Aí você vai falar o quê? Houve vivacidade, houve monotonia, houve ironia. O cara vai marcar algo assim, você vai trazer a ideia da vivacidade, tá? Por que vivacidade? Quando você tem, na realidade, um travessão, você tem a fala ali da personagem e você consegue se projetar para aquele campo. Você já se prepara para adentrar aquele mundo narrativo. Por quê? Porque existe a fala ali que não está sendo... na verdade, o foco, quando a gente usa o discurso direto,
é destacar justamente a vivacidade daquele personagem que não existe, que pode ser de um mundo ficcional, entendeu? Isso não acontece no discurso indireto. No discurso indireto, o nosso foco não é a personagem, é o que é falado, é a ação em si. Então, essa é uma grande diferença, uma importante diferença entre discurso direto e indireto. A ideia semântica desses discursos. O discurso direto, quando você reproduz a fala fielmente, você quer trazer vivacidade. Agora, no discurso indireto, você quer chamar a atenção para a ação em si, e não para o personagem e a sua fala. Tá entendido isso, gente? Fala comigo. Sim. Tá. Beleza, isso é vital, ok? E olha só, qualquer questão que seja de tipos de discurso, a questão não necessariamente tem que perguntar para você qual é o tipo de discurso. Não, ela pode vir disfarçada. O que é uma questão disfarçada? O cara vem e fala, a reprodução fiel do trecho tal representa semanticamente que a narrativa ganha mais, letra A, vivacidade, gabarito, ponto, acabou. Vai embora, tá? Essa é a ideia. Normalmente as aspas introduzem citações e os travessões, diálogos, tá? Então vamos pensar sempre assim, discurso direto, ou eu trabalho com aspas, ou eu trabalho com travessão. Isso é o normal. Não significa que você, em qualquer leitura aí, né, na vida, não significa que você não possa achar nenhum nem outro, tá? Porque há pessoas, eu até coloquei aqui um cara que, porra, ele tem uma maneira diferenciada de escrever, não tem jeito. Ele escreve do jeito dele, você vai lidar com isso, tá? Que é o Saramago. Eu botei um trecho aqui para você ver que, às vezes, nele, por exemplo, se fosse nele, a gente teria, até agora a gente teria, né? Porque depois que eu explicar, você não vai ter mais. Mas até agora nós teríamos dificuldade de saber, tá? Então, assim, qual é o padrão? O padrão é discurso direto, a gente tem aspas, a gente tem parênteses, não, travessão, tá? Esse é o normal, mas pode ser que não apareça nenhum nem outro, e aí vai ter uma alternação aí de fala que você vai perceber. Então, vamos seguir aqui antes de chegar lá. Na construção de textos jornalísticos e dissertativos, o emprego de citações tanto pode reforçar as ideias do conteúdo do texto, como uma tentativa do locutor principal de obter objetividade. Então, quando você usa a citação, você pode reforçar ou pode trazer a objetividade para o seu texto. Além das marcas gráficas, as vozes do discurso direto vêm acompanhadas dos verbos chamados de elocução. Verbos de elocução são importantes para a gente identificar os tipos de discurso. Quais são os verbos de elocução? Dizer, afirmar, perguntar, falar, comentar, gritar, retrucar e ponderar. Fulano afirmou, fulano perguntou, fulano disse, fulano falou, fulano comentou. Esses verbos são chamados verbos de elocução. Prova que gosta disso. O erge também, tá? Então, muita atenção a esses tipos de verbos, porque eles vão trazer o quê? Para exprimir fala. Esses verbos são aqueles... Acabei de ver que eu digitei errado aqui. Calma aí. Botei dala e é fala. Ó. Então, esses tipos de verbos, que nós chamamos de verbos de elocução, eles vão introduzir esses caras com discurso direto. Eles vão introduzir os discursos diretos. Eles vão aparecer para nós, tá? Já, como é que seria uma questão cobrando verbos de elocução aliada a essa coisa do discurso direto? O cara poderia, né, destacar ali um trecho e aí perguntar para você qual é a função desse verbo. E aí você vai marcar a opção que diga que ele introduz uma fala de um personagem, tá? Então, isso aí é fundamental também. Entretanto, alguns autores modernos têm dispensado o emprego de marcas gráficas e de verbos de elocução como acompanhamento das vozes de discurso direto. Veja o exemplo a seguir. Olha só, gente, isso aqui é o ponto fora da curva, ok? Eu só estou colocando esse ponto fora da curva porque vocês são alunos de medicina. Se vocês fossem de qualquer outra coisa, eu não colocaria. É só porque eu tenho que garantir que você vai ser, não vai ser surpreendido. Então, olha só. E vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para pedir-te um barco. E tu quem és, para que eu te dê?
E tu quem és para que não me deis? Sou o rei deste reino e os barcos do reino pertencem-me todos. Gente, quais são os momentos em que a gente percebe que não é uma fala de uma única pessoa? Fala para mim. Quando ele fala e tu e o outro responde sou o rei. Sim. E no sim também, né? Por que a gente percebe isso? Letra maiúscula, né? Letra maiúscula, ó. Já uma questão assim pode vir? Pode. Pode sim. E quem vai salvar você vai ser a marca linguística, na verdade, que é o uso da letra maiúscula, né? Quando você está usando letra maiúscula, você quer dizer o quê? Quando que a gente usa a letra maiúscula no contexto de texto mesmo? Dentro do texto, quando que a gente usa a letra maiúscula? Quando a gente usa nome próprio e quando a gente faz o quê? Quando a gente inicia uma oração, né? Então, a gente iniciou uma oração, esse recurso é um recurso importante, tá? Então, qual é a marca linguística que induz para a gente a presença de personagens e de um discurso direto? No caso aqui, o uso da letra maiúscula, tá? Entendido ou não? Sim. Entendido, Milena? Entendido, Sara? Entendido, Tainá? Entendido. Sim. Show. Agora vamos para o discurso indireto. O discurso indireto é o seguinte, galera. É a reprodução da fala de outra pessoa elaborada pela nossa voz, a voz de quem é o dono, né? Dono da voz, que é o locutor. As falas no discurso indireto dispensam a vivacidade. Olha, cara, olha isso aqui. Mano, isso aqui é a vida do gabarito, tá? É o gabarito personificado na sua frente, dando ênfase ao pensamento ou à ideia que eles podem transmitir. Na verdade, o que importa é a ação, é o pensamento em si, e não a fala, não a ideia de vivacidade, não isso que está sendo colocado no direto, ok? Então, olha só. A mãe pensou que ele tinha se enganado, desculpa, a mãe pensou que ele se tinha enganado na data quando o viu vestido de branco. Como que a gente poderia ter, né, se a gente pensasse assim, do ponto de vista de troca, né, porque muitas questões também pedem isso, né, a questão da transposição do indireto para o direto, como que a gente poderia dizer que vai ficar esse discurso aqui? Se isso, desculpa, se isso aqui fosse em discurso direto, como que ficaria? O que vocês colocariam aí? Para passar de direto para indireto. Como que fica, pessoal? Tá difícil? Uso de aspas? Não, eu quero que vocês me digam exatamente como que ficaria. Se fosse para ser discurso direto, ficaria como? Como que a gente transpõe essa frase em terceira pessoa para reproduzir como o discurso direto usa? Tá, é uso de aspas, tá, mas como? Como que seria? Como que seria? Como que a gente poderia fazer aí para trazer esse discurso direto? Mudar a pessoa, tipo, em vez de falar a mãe pensou, fala como ela pensando, tipo,
Entre Sim, aspas. mas de que maneira? Como que você colocaria isso aí? Pô, eu quero que vocês pensem na própria frase mesmo. Assim, tipo, já ficaria assim, fulano, nananã, né? Eu quero que vocês pensem nisso. Ficaria, a mãe pensou, aspas, ele tinha se enganado na data quando... Ele Não, pera. ficaria assim, travessão. Ele se enganou, disse a mãe, entendeu? Pensou a mãe, desculpa. Entendi, Porque pensei que não quando fala ficar... assim, a mãe pensou que ele se tinha enganado na data, quando o viu de vestido branco? Não é assim que a gente tá vendo aí a frase? Aí qual é a questão? O discurso direto não lida com a ideia de você pegar um verbo de elocução, usar dois pontos para introduzir a fala travessão, ou utilizar as aspas, não é isso? Isso. Então quando a gente tem a mãe pensou que ele se tinha enganado na data, você poderia colocar um travessão. Ele se enganou de dia, ou ele se enganou na data. Aí colocaria vírgula, a mãe pensou, entendeu? Ou então a mãe pensou, dois pontos, travessão. Ele se enganou na data. Entende? É você transmutar aquilo ali para uma fala de personagem. Essa é a diferença. Vocês vão ter muitos exercícios assim, vocês vão treinar muito isso. Hoje já é para vocês fazerem todas as questões da aula de interpretação, cujo nome é tipos de discurso. Tá? Então vocês precisam treinar isso, tá? Para vocês poderem identificar nas provas objetivas, tá? Então a gente sempre tem que pegar a mãe disse, a mãe pensou, a mãe X, tá? Sempre assim. Um verbo de elocução, bota dois pontos, travessão na outra linha e introduz a fala da personagem. Tudo bem ou não? Tudo bem, Tudo. mas eu acho meio complicadinho transformar. Mas E não perdeu o sentido, sabe? não perdeu o sentido? Mas não perdeu o sentido. Não tô falando que perdeu, não. Tô falando que eu acho difícil transformar sem perder o sentido. Ah, tá. Entendi. Mas não perde não, amor. Ó, a mãe pensou que ele tinha se enganado na data. Então, a mãe pensou, dois pontos, ele se enganou na data, entendeu? Tipo, é só você tentar manter, talvez essa seja, eu estou entendendo a sua questão, tipo, tentar manter exatamente o sentido, mas dá para manter, é só uma questão de treinamento, por isso é importante que vocês façam essas questões, tá? Eu sei que pô, a aula acabou sendo tarde, enfim, não tinha culpa disso, mas tentem ainda hoje fazer esses exercícios, tá? Vocês vão ter dúvida e eu espero vocês me mandarem dúvidas no WhatsApp, tá bom? Eu vou 8 horas fazer uma live para um perfil do Instagram para redação, né, de militar e tal. Tem muita coisa que serve para vocês e outras que não servem tanto. Então, nem digo para vocês assistirem. Se quiserem chegar lá, me dar um alô, ok, mas, enfim. Aí eu vou estar envolvida nisso. Depois de 9 horas, eu estou livre. Aí eu posso responder a vocês. Mas façam esses exercícios para treinar. Vamos lá. O discurso indireto também apresenta marcas gramaticais típicas. Por um lado, a ausência de aspas ou travessões. Por outro, o verbo de elocução seguido de uma oração iniciada com conjunção integrante que representa a fala do outro. Aí, olha só. Para que você estuda a gramática nessa merda? Justamente para perceber esse tipo de coisa. Olha só, você está estudando um tópico de interpretação de texto que diz que quando uma oração, ou seja, o que é uma oração? Um enunciado que tem verbo. É iniciada com conjunção integrante. É tipo assim, caraca, conjunção integrante. Conjunção, sim, é aquele que inicia uma oração e une duas orações, na verdade. Então, olha aí a gramática aí presente. E é uma questão de interpretação. Isso aqui é um tópico de interpretação de texto, tá? Então,
A gente precisa olhar, é uma característica do discurso indireto a presença de uma conjunção integrante, e aí conjunção integrante, quais são as conjunções integrantes? Que e se, apenas esses dois, tá? Então, quando a gente tem um verbo na terceira pessoa e uma oração que vem depois, iniciada por que ou se, dentro de uma questão que está trazendo o discurso para a gente, é muito provável que seja o discurso indireto, tá? Se liga nisso. Observe que o verbo pensar, aqui o verbo pensar aqui, ó, é transitivo direto e tem seu sentido completado pela oração que ele se tinha enganado na data, ó. A mãe pensou, quem pensa, pensa algo. Algo o quê? Que ele se tinha enganado na data. Aí você fala assim, já, faz uma revisão aí de conjunção integrante, rapidamente, em 1 segundo. Faço. Conjunção integrante, olha para cá, olha para a tela, ó. Conjunção integrante une uma oração à outra. Une uma oração à outra. Qual é a primeira oração aqui? A mãe pensou. Qual é a segunda oração aqui? Ele se tinha enganado na data. Quem está colando os dois? A conjunção integrante, que, tá? Essa conjunção integrante eu chamo carinhosamente de CSI, tá? Que é a conjunção subordinativa integrante, tá bom? Então, atenção aí, no discurso indireto a gente tem presença dessa conjunção que vem para reproduzir a fala de alguém, só que de uma maneira indireta. Ok ou não? Ok. Beleza. Para a gente ir para o último tópico, que é o tópico de discurso indireto livre, a gente precisa pensar o seguinte, ó, discurso indireto livre, onde a gente vai encontrar? Esse destaque aqui é o destaque de uma pessoa que ama isso, chamada Clarice Lispector. Clarice Lispector é, na realidade, uma escritora pós-moderna, do que a gente chama de modernismo, terceira fase, né? Seria a terceira fase da poesia, tá? E da prosa também, porque ela também escreve em prosa. Então, seria aí essa manifestação da Clarice Lispector. Ela é uma pessoa que usa muito isso, tá? E o que representa para a gente o discurso indireto e livre? Você já sabe que se ele é discurso indireto livre, a base dele é ser indireto. Beleza, a base do indireto você já sabe qual é, você acabou de ver. É o trabalho ali da terceira pessoa. Só que essa palavra livre, por que é livre? Que palavra é essa, né? O que isso representa? Então, vamos ver aqui dentro do texto para a gente conseguir identificar. Este estilo, bastante comum na narrativa ficcional moderna, associa características dos discursos direto e indireto. É um estilo misto. As vozes se introduzem no texto sutilmente, sem as marcas do discurso direto, mas com toda a sua vivacidade. Veja os exemplos a seguir. Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole frio de café antes de dormir. Pagava o luxo, tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Vagamente pensava, de muito longe e sem palavras, o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos, pelo menos, cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequim um ovo duro. Então, olha só. Preste atenção aqui. Nós temos aqui, nesse trecho, né, eu não sei se você vai conseguir enxergar,
Mas nós temos aqui algumas intromissões. Nós temos intromissões que vão se confundir com a personagem. Algumas frases aqui foram colocadas e a gente, quando lê, não sabe se foi a personagem que falou ou se é o narrador que está colocando um comentário para que a gente perceba a presença dele ali. Isso é o discurso indireto livre. Discurso indireto livre mistura os dois, só que a base forte dele é o indireto, tá? A base forte é o indireto, ou seja, você vai encontrar mais em terceira pessoa, né? O destaque para isso vai ser em terceira pessoa. Mas ele vai ser livre porque o narrador vai se intrometer de maneira que, por meio da fala, ele dê a entender que ele domina e que ele sente o que aquele personagem está vivendo. Dentro do que vocês estão lendo, qual seria ou quais seriam as partes em que há discurso indireto livre? Leiam aí para mim. Esse por não ter o que dizer? Sim. Essa parte, ó, ela era calada por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Parece que o narrador conhece, esse é o ponto do discurso indireto livre. Parece que o narrador conhece os sentimentos da personagem. Tanto é que ele coloca ali livremente a sua concepção sobre ela. Tá? Repara, não foi colocado, não foi dito por meio de uma fala direta, com aspas ou travessão, entendeu? Sou calada. A menina disse, sou calada. Não, não aconteceu isso. Aconteceu de ele usar a terceira pessoa, que é uma marca do discurso indireto. Ela era calada. Só que, quando ele fala por não ter o que dizer, quem é que garante isso? Isso não é muito subjetivo? Sim ou não? Vocês concordam que essa frase é muito subjetiva? Por não ter o que dizer? Como é que você pode afirmar isso? Entende a minha pergunta? A minha reflexão aqui? Sim. Como que você pode afirmar que ela era calada porque ela não tinha o que dizer? É complicado, você não pode dizer isso, né? E aí, seguindo, ó. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Vagamente pensava de muito longe, sem palavras, o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequim um ovo duro. Então, é o pleno conhecimento do narrador a respeito dela, né? Quando ele diz, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal, né? Ela era calada por não ter o que dizer. Tipo, parece que domina tanto ali, tanto, que consegue, inclusive, dizer o porquê que ela se cala, por que a palavra era fatal, que ia ser dita, tá? Então, esse aí é o do mundo da narrativa, tá? É o que a gente vai ver muito na narrativa ficcional, principalmente com a Clarice. No trecho da escritora pós-moderna, em 2 momentos, temos a reprodução literal da fala da personagem, mas essa fala vem inserida na fala do narrador. Não se tem a estrutura típica do diálogo, caracterizando um discurso indireto livre. Então, você não tem as falas ali, as pontuações com travessão nem aspas. Você simplesmente está ali, né, colocando da maneira que você acha que é, da maneira que você acha que a personagem sente,
tá bom? Aqui, gente, são 2 esquemas, né, que eu tinha de um livro muito bom, que eu fiquei catando aqui. Nossa Senhora. Mas, graças a Deus, eu achei. De um livro muito bom que a gente usava na faculdade, né? É de faculdade, mas algumas matérias lidam com nível médio, né? Então, algumas matérias não tem muita diferença, né, na academia. Então, você estuda como se fosse a mesma coisa, só que com outros termos. E aí, nesse livro, eu lembrei que tinha essa parte, eu tirei para vocês. Tá? Tirei uma foto e coloquei aí para complementar no nosso slide. As estruturas do discurso direto e do indireto. Tá? Então, tá aqui, ó. Pessoa do discurso, no discurso direto. Marcado pela primeira pessoa, que é o locutor que fala. O indireto é marcado pela terceira pessoa, porque a fala do locutor é reproduzida por outra. A pontuação no direto emprega as aspas ou travessões, e no indireto não há necessidade de pontuação específica. Ó, ele se enganou, pensou a mãe quando o viu vestido de branco, e nem sequer descerá do navio, disse-lhe. Ó, travessão, aspas. Travessão, para trazer, ó, a ideia da mãe. E aqui, discurso indireto. A mãe pensou que ele se enganara de dia quando viu vestido de branco. A mãe lhe disse que nem sequer desceria do navio. Onde está a conjunção integrante aqui, pessoal? Aqui, ó. Que. E aqui também, ó. Tudo bem? Uma oração aqui, outra oração aqui. Ok ou não? Beleza. Esse aqui também é um outro esquema bem legal de correspondência de tempo verbal, tá? Isso vai auxiliar vocês na feitura das questões. Então, a gente sempre tem que ver como que fica a correspondência, ó. No presente do indicativo, nada nem ninguém me faz sair da frente da TV quando volto do trabalho, afirma a administradora. Aí, a administradora afirmou que nada nem ninguém a fazia sair da frente da TV quando voltava do trabalho. Pretérito perfeito. Ele se enganou. Aí, como é que fica em discurso indireto? A mãe pensou que ele se enganara de dia. Então, veja, ó, uma coisa que está no presente passa para o pretérito imperfeito. Uma coisa que está no pretérito perfeito, ou seja, uma ação encerrada, passa para uma ação de um passado em cima de outro passado. Uma ação que está no futuro do indicativo vai para o futuro do pretérito. E uma ação que está no imperativo, leve um guarda-chuva, meu filho, vai para a mãe recomendou-lhe que levasse um guarda-chuva, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, prestem atenção, muito cuidado. Se estiverem fazendo uma questão que diz assim, passe do discurso direto para o indireto, vocês vão reparar que ou vai estar no presente, ou vai estar no pretérito perfeito, ou vai estar no futuro, ou vai estar no imperativo. E aí, a correspondência tem de ser feita de tempo verbal para não ficar errado. Tudo bem? Sim ou não? Faz sentido se eu passar para o discurso indireto ainda no presente? Eu não entendi muito bem. Não entendi. O que você falou? Se eu passasse do direto para o indireto. A administradora afirma que nada faz sair da frente da TV quando volta do trabalho. Isso perdeu o sentido? Não, não perdeu o sentido, não. Isso aqui é gramatiquice mesmo. Não tem nada a ver com sentido, não. Mas se eu botar do jeito que eu falei, eu ia estar errada. Estaria errado do ponto de vista de correspondência, tá? Mas não semanticamente. Mas para a prova da UERJ, que é só a UERJ que eu vou fazer, tu acha que eu tenho que decorar isso aí? Não, não é decorar. É porque se a prova quiser explorar
o sentido em si, porque tem diferença de você dizer que afirma e afirmou, mas a diferença não é da afirmação em si, a diferença é do tempo de afirmação, entendeu isso? Entendi, mas tá meio confuso, assim, tipo... É porque, olha só, afirmar, por exemplo, fulano afirma e fulano afirmou. Os dois, semanticamente, do ponto de vista da ação de afirmar, eles têm o mesmo sentido. Só muda o que entre eles? O tempo verbal. Aí vai depender da questão pedir para você qual foi o tempo da narrativa, se houve um tempo da narrativa, porque aí você vai ter que marcar ou o presente ou o pretérito. Se, por exemplo, se for uma narrativa ficcional, por exemplo, é muito provável que esteja no pretérito. Se for uma dissertação que lida com o tempo presente, aí vai ser no presente. O sentido, Sara, da ação em si não muda, porque os dois são afirmar. Só o tempo verbal que muda. E aí, o que vai te trazer um conforto vai ser o enunciado da questão. Se ele pedir para você transpor de um para o outro, que não é o caso da UERJ, tá? O caso da UERJ não vai te pedir para você transpor de um para o outro. O que ele vai pedir para você é para que você diga qual é o sentido da utilização desse tipo de discurso indireto, aí você vai falar que dá importância para a ação, ou o que ele vai perguntar para você é o tempo verbal que corresponde a uma ação feita no momento da narração, diz respeito a, aí você vai procurar o presente. É esse o ponto. Não sei se você conseguiu entender. Entendi. Então tá. Beleza, faz o exercício, tá? Faça o exercício aí para a gente poder tirar qualquer dúvida, porque essa transposição é um momento de tensão mesmo, tá? Mas faz lá e qualquer coisa me chama. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Nada. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, beleza. Nossa aula acaba aqui, eu vou jogar lá para você esse slide para te dar um suporte também para que você possa fazer o exercício. Tá bom? Eu não sei qual é a página, mas você pega aí na apostila nova, tá? Apostila de maio, a aula tipos de discurso. Pode fazer tudo, tá? Beijo. Até a próxima aula, que é amanhã, né? A oficina de redação. Beijo.